meu caro amigo, que bom tê-lo em mais este nosso programa Fé Católica. Programa no qual a gente conversa sobre a doutrina da nossa fé católica, sobre aspectos pastorais da nossa fé, sobre as diretrizes dadas pelo Papa Francisco ou pelos bispos da Igreja do Brasil, sobre documentos importantes para a nossa fé, para a boa vivência da nossa fé. No mês de agosto, estamos conhecendo um pouco mais alguns dos 37 doutores e doutoras da Igreja. Nosso programa de hoje falaremos sobre um muito pouco conhecido, São Gregório de Narek, que foi um grande poeta armeno, criou um jeito próprio de escrever. Comecemos com um trecho de um poema que alguém fez em homenagem a São Gregório. Certo dia uma tempestade te pegou improvisamente, e suas águas, dilaceradas por relâmpago, entoaram uma música estranha, frenética e harmoniosa, nobremente áspera e suavemente pavorosa, como se fosse tocada pela trombeta de um arcanjo, tomado pelo medo e o castigo diante dos horrores do inferno aberto. Era a alma do monge de Narek que pairava sobre ti. As palavras que o escritor Arshak Companian dedica a Gregório de Narek neste poema, escrito em um dos momentos mais terríveis da história da Armênia, revelam o crisol, a limpeza, onde o monge forjou um novo verbo teológico, profundamente enraizado na tradição da sua terra. São Gregório dizia: não busco quietude, mas o rosto de quem a concede. Gregório de Narek nasceu entre os anos 945 e 951 em Vaspurakan, na Armênia Antiga, no seio de uma família de eruditos. Após a morte prematura da sua mãe, seu pai, Khosrov, foi nomeado arcebispo de Anzevatsik. Por isso, confiou a educação do pequeno Gregório ao seu tio Ananias, que era médico, filósofo e abade do mosteiro São Basílio de Narek, uma escola famosa de sagrada escritura e patrística. Além da Bíblia, Gregório, o jovem, estudou os poetas e filósofos do helenismo, foi ordenado sacerdote e depois foi abade, reformando o monastério de Narek. Ele era contemplativo, mas não isolado dos acontecimentos políticos e eclesiásticos da sua terra e de seu tempo. Sua fama ultrapassou os muros do mosteiro. Assim, a pedido do príncipe Gurgen de Anzevatsik, fez um comentário sobre o livro do Cântico dos Cânticos e, a pedido do bispo Stefanos, escreveu a história da Santa Cruz de Aparanque. No entanto, ele adaptou os seus sermões e os hinos para catequizar o povo. Para compreender seus ensinamentos mariológicos de particular importância, ele compôs louvores à Santíssima Virgem, nos quais apresenta a Imaculada Conceição de Maria com um estilo tocante, em que se percebe a saudade que sente da figura materna. No fim da sua vida, Gregório escreveu o Livro das Lamentações, tão popular e amado na Armênia, que sua leitura era obrigatória para as crianças em idade escolar, depois que aprendessem o alfabeto. Gregório de Narek faleceu por volta do ano 1010, na sua cidade natal, onde seu túmulo, lugar de peregrinação por 8 séculos, foi destruído junto com o mosteiro durante o genocídio dos anos 1915 e 1916. Deus se oculta na linguagem. A obra de São Gregório de Narek, escrita há 1200 anos, continua sendo um modelo universal de literatura e espiritualidade. Este autor inventou uma espécie de oração fúnebre grega
em sequência sobre uma alma em extremo perigo e uma pequena obra com uma corrente de orações. O ritmo e o número aos quais recorri no poema anterior, diz ele, não tinham outro objetivo senão o de agravar a dor, a lamentação, a nostalgia, a amarga ladainha das lágrimas. Em cada frase, retomarei o mesmo método como anáfora e epístrofe, fazendo com que essa repetição possa representar fielmente o espírito e a força vivificante da oração. São Gregório é um inovador, porque ele liberta a palavra interior de todos os cânones da expressão, regulados pela tradição da filosofia e da religião do seu tempo. Assim, ele restituiu ao espírito o seu direito de se expressar sem restrições, entrando em um diálogo direto com Deus, que exclui todo e qualquer dogmatismo, a não ser a liberdade. Trata-se de um diálogo onde a solidão do ser humano e o silêncio expressivo de Deus se entrelaçam, se completam mutuamente. Uma vinda de Deus através da linguagem, que demonstra as limitações da linguagem quando quer se aproximar do divino. Nos 95 capítulos ou orações do seu livro Lamentações, São Gregório torna-se um representante solidário de todo o gênero humano, perdido no labirinto do pecado e angustiado pela falta de amor, mas em constante tensão por alguma coisa que não pertence ao mundo onde ele vive, a ponto de se abandonar à misericórdia do Deus da luz, cuja proximidade é imediata. A sua herança foi colhida pelos poetas armênios do século XX, em um período onde era extremamente difícil colocar o ser humano à frente de qualquer sistema. Um clamor que se torna oração. Em 12 de abril de 2015, por ocasião da sua proclamação como doutor da Igreja, o Papa Francisco enviou uma mensagem ao povo armênio onde ele dizia: São Gregório de Narek, monge do século X, mais do que qualquer outro, soube manifestar a sensibilidade do vosso povo, dando voz ao clamor, que se torna uma oração. São Gregório de Narek, formidável intérprete do espírito humano, parece dirigir-nos palavras proféticas. Assumi voluntariamente todas as culpas, desde aquelas do primeiro padre até as do último dos seus descendentes, e considerei-me responsável por ela. Isso São Gregório nos diz no livro das Lamentações 72. Quanto nos impressiona este seu sentimento de solidariedade universal. Como nos sentimos pequeninos diante da grandeza das suas invocações. Recorda-te, Senhor, daqueles que na estirpe humana são nossos inimigos, mas para o seu bem, cumpre neles o perdão e a misericórdia. Não extermines aqueles que me afligem, transforma-os, extirpa o vicioso comportamento terreno e em mim, e neles arraiga a boa conduta. São Gregório de Narek, rogai por nós. Motivados pela vida de São Gregório de Narek, esse monge contemplativo que nos ensina a falar com Deus a partir do nosso clamor e nessa experiência viver Deus perto de nós, que nós também consigamos fazer este caminho. Os clamores da nossa vida, sentir que Deus é nosso companheiro de viagem. Deixo a você o meu abraço e até amanhã, se Deus quiser.